Olá, repletas, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu tenho 29 anos e estou no segundo ano de Teologia na Faculdade Batista Pioneira, na cidade de Juí. Em 2016, eu me formei em Direito e um ano depois, minha família e eu recebemos um chamado de Deus para nos dedicarmos exclusivamente e integralmente para o Reino. E estamos nos capacitando para fazer esse trabalho de acordo com a vontade do Senhor. Bom, no devocional de hoje nós vamos aprender um pouco sobre uma mulher na Bíblia que fala muito ao meu coração e pela qual eu tenho uma certa admiração. Essa mulher, ela se chama Abigail. E a palavra de Deus traz a narrativa de Abigail no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Eu não vou ler, eu apenas vou compartilhar a história com vocês, tudo bem? Afinal de contas, né? Quem era Abigail? E o nome Abigail significa fonte de alegria e ela era conhecida por ser uma mulher pacificadora. Mas quando a gente lê a narrativa de Abigail, nós vamos descobrir muitas outras características, muitas outras qualidades que essa mulher tinha. E nós podemos com certeza aprender muito com ela. Mas para a gente aprender um pouquinho e entender a história de Abigail, nós precisamos entender o que estava acontecendo naquele contexto, o que estava acontecendo naquele tempo. Muito bem. Após o rei Saul ter sido rejeitado por Deus, Davi foi escolhido para substituí-lo. Saul ficou com muito ciúme de Davi e passou a persegui-lo para matá-lo. Então, Davi saiu da cidade e passou a habitar no deserto de Parã com mais ou menos 600 homens que se juntaram a ele. Mas ele vivia ali se escondendo de Saul. O acampamento onde Davi e seus homens estavam escondidos era muito próximo da fazenda de Nabal. Mas quem era Nabal? Nabal era o marido de Abigail. Nabal era um homem muito rico e poderoso. Ele possuía muitos bens, muitos animais, servos e servas. Entretanto, ele era um homem avarento, um homem rude, um homem maldoso. Nabal era conhecido pelos seus servos como um homem tolo e sem juízo, duro de coração, mas todos tinham que respeitá-lo. E quando nós lemos a palavra, nós entendemos que Abigail, esposa de Nabal, tinha uma certa autoridade e confiança dos seus servos, porque os servos de Nabal procuravam a sua esposa, Abigail, para apaziguar algumas situações. Mas eu quero contar-lhes uma situação muito específica que mudou o rumo da história de Abigail. Como eu falei anteriormente, então Davi estava acampado com seus homens muito próximo do local onde Nabal morava com Abigail. Inclusive, os homens de Davi serviam como uma proteção à fazenda de Nabal e aos seus animais. Você entendeu? A fazenda de Nabal estava aqui e os homens de Davi estavam acampados ao redor. Então, os homens de Davi, o exército de Davi, não permitiam que viessem roubar os animais de Nabal. E ainda o exército, ele podia pegar os animais de Nabal, podia inclusive bater nos servos de Nabal, mas Davi era muito respeitoso com Nabal. Onde Davi estava era um deserto, então provavelmente era um local de difícil acesso à comida. Então olha o que Davi fez na sua sabedoria. Davi certo dia mandou 10 dos seus homens pedir alimento para Nabal. Todavia, Nabal, do jeito que era, expulsou os mensageiros de Davi sem pensar nas consequências que isso poderia ter. Além do mais, Nabal usou palavras duras que humilharam a Davi. Disse que não tiraria alimento e água de seus servos para dar para Davi e seus homens. Inclusive, Nabal disse, mas quem que é esse Davi? Se ele está fugindo, deve ter algum motivo. Quando esse fato aconteceu, os servos de Nabal que presenciaram recorreram a Abigail em desespero para contar a ela a atitude mais tola que Nabal havia tomado. Nabal era um homem insensato e, com certeza, Abigail viu que Nabal estava colocando todos os seus servos, todos os seus homens, toda a sua família em risco, porque Davi não ia ficar em silêncio com essa atitude de Nabal, certo? Davi, quando recebeu uma mensagem de seus mensageiros, falando tudo aquilo que Nabal havia dito para ele, ficou enfurecido. Então Davi ordenou que 400 dos seus 600 homens fossem atacar a fazenda de Nabal e matassem todos os homens, todas as pessoas do sexo masculino. Essa foi a ordem de Davi. Abigail então sabia que precisava fazer alguma coisa, que precisava proteger a quem
ela amava, como toda mulher, né, quer proteger aquelas pessoas que estão ao seu redor. Lendo a palavra de Deus, nós entendemos que Nabal vivia numa imensa fartura, então não custava ter ajudado Davi e seus homens. Muito bem. Nesse momento, a gente percebe a primeira característica de Abigail que me chama muita atenção. Ela tomou uma atitude muito rápida. Ela foi rápida no pensar e ela foi rápida no agir. Mas ela, apesar de ter sido rápida, ela foi sábia. O que Abigail fez? Logo, ela carregou algumas bolsas com diversos alimentos, pães, bolos, cordeiros preparados, odres de vinhos, para alimentar aqueles 600 homens e Davi. Ela colocou essas bolsas de alimentos em cima de algumas jumentas e chamou os seus servos para que então levassem esses alimentos para Davi e seus homens. E aí a gente consegue reconhecer a segunda e a terceira característica de Abigail. Então a segunda, que eu já dei uma pincelada antes, é que Abigail tinha autoridade. Ela tinha autoridade sobre os seus servos. Porque ela disse assim, vamos lá levar essas comidas. Os servos poderiam dizer assim, não, nós não vamos. Mas como eles confiavam nela, como eles respeitavam ela, eles obedeceram. Então, por que eu acredito que a autoridade ela é conquistada? Com certeza, Abigail conquistou o respeito, conquistou a confiança dos seus servos, dos seus empregados, certo? E em razão disso, eles obedeceram. E a terceira característica que eu observo aí, que já que Abigail tinha autoridade, ela poderia simplesmente dizer assim, vão lá e levem a comida para Davi e seu exército. E ela não fez isso. Ela disse, eu irei com vocês. Ela subiu numa jumenta e foi junto com os seus servos para levar esses alimentos. A terceira característica de Abigail, ela era corajosa. Então ela pensa rápido, a primeira característica, de uma forma sábia. Segunda característica, ela tinha autoridade. E a terceira característica, ela era corajosa. Vamos ver o que mais que nós conseguimos descobrir com Abigail. Então ela foi lá levar esses alimentos em cima dessas jumentas e quando ela avistou Davi, ela desceu da jumenta e ela se prostrou aos pés de Davi e suplicou perdão. E sabe qual foi a primeira frase que ela falou a Davi, que é algo que me chama muito a atenção? Meu Senhor, a culpa é toda minha. Abigail, ela tinha todo o direito de colocar a culpa sobre o seu marido. Afinal de contas, foi ele que tomou uma atitude impensada, foi ele que tomou uma atitude inconsequente. Mas ela tomou sobre si a culpa que era dele. Quantas de nós fazemos isso? Tomamos como nossa responsabilidade algo que era responsabilidade de outra pessoa. Inclusive do marido, né? Por vezes, quando nossos maridos erram, nós somos a primeira a levantar nosso dedinho frenético, né? E colocar ele a culpa e julgá-lo, não é mesmo? Muito bem. Davi aceitou os alimentos e perdoou a atitude de Nabal, prometeu não ferir ninguém da casa de Abigail, da casa de Nabal, em razão de Abigail. Quando Abigail chegou em casa, né, voltando então de ter levado os alimentos para o exército de Davi, para Davi, o que ela encontrou? Né? Nabal estava dando uma festa. A palavra de Deus diz que ele estava dando um banquete e estava totalmente embriagado. Abigail sabia que aquele momento não era o momento de contar a Nabal o que havia acontecido, o que ela havia feito. E aí a gente vê outra característica de Abigail. Ela sabia o momento que ela deveria ficar em silêncio, porque ela poderia chegar lá para Nabal e se encher de razão, que ela tinha resolvido o problema que ele havia criado. Mas ela ficou em silêncio. Ela também sabia que não poderia esconder do seu marido o que havia feito. Então, no outro dia pela manhã, no momento certo, quando Nabal já estava sóbrio, ela contou a ele o que tinha acontecido e aí que acontece algo extraordinário. Quando Abigail contou tudo o que ela havia feito, a atitude que ela havia tomado, o problema que ela havia resolvido, Nabal ele ficou paralisado e depois de 10 dias, Nabal veio a falecer. Davi, quando soube da morte de Nabal, mandou os seus homens buscar Abigail e fazer um convite a ela,
para que ela tornasse a sua esposa. Isso mesmo, muitos de nós não sabíamos que Abigail foi uma das esposas do rei Davi. Com certeza, Davi viu nela muitas qualidades, como nós vimos aqui também. Porque com certeza Abigail tem muito que nos ensinar, não é mesmo? Aprendemos com Abigail a sermos confiáveis, a conquistarmos a autoridade e não exigirmos autoridade. Nós aprendemos com Abigail a termos atitudes rápidas, mas sábias. Nós aprendemos com Abigail a sermos corajosas, a não apontarmos o dedo por mais que nós tenhamos a razão. Aprendemos com Abigail que nós devemos descobrir o momento de ficarmos em silêncio, de guardarmos a nossa língua e aprendemos o momento de falar. Eu sei que a característica mais forte de Abigail é ser uma mulher pacificadora, mas eu aprendi muitas outras qualidades com essa mulher. E eu espero que Abigail tenha falado com você, tenha falado ao seu coração da mesma forma que falou comigo. Amém? Fique atenta aos demais devocionais, tem sido com certeza uma bênção e que Deus possa abençoar você e a sua família através deles. Amém? Deus abençoe você e tchau, tchau!